trono. E a Bíblia vai dizer no capítulo 6 do mesmo livro de Isaías, que nos dias do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, Isaías vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí ele vai dizer que na visão da glória de Deus, do trono de Deus, ele vai dizer que havia serafins voando por cima do trono, e a aparência dos serafins era tremenda. Isaías vai dizer que a aparência dos serafins, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e eles clamavam, e eles bradavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia vai dizer que quando os serafins clamaram, os umbrais da porta do templo tremeram, e a casa, o templo de Deus, se encheu da fumaça da glória do Senhor. E esse mesmo Isaías, meus amados, ele se sente impuro. Ele diz: Senhor, é de mim que vou perecendo, porque vi a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que um serafim, ele sai voando. Ele pega uma tenaz e vai no altar de Deus e pega uma brasa viva e coloca nos lábios de Isaías e diz: Isaías, a partir de hoje o seu pecado está sendo purificado. A partir de hoje você é vocacionado para ser profeta de Deus. Você vai se levantar em meio a esse reino corrompido, em meio a reis corrompidos, em meio a uma nação corrompida, e você vai pregar a verdade. Você vai pregar contra o pecado, você vai pregar contra a iniquidade, você vai ser perseguido, você vai correr risco de morte, mas não temas, porque eu te chamei, e se eu te chamei, eu te capacito. Então vai e fala a minha palavra. Isaías, naquele dia, ele passou a ser vocacionado para ser profeta, e profeta é aquele que é portador da palavra de Deus. Profeta é embaixador dos céus, profeta é embaixador celestial. Ele representa o reino celestial, ele representa o céu. Deus fala com ele: vai lá e me representa e fala as minhas palavras. Profeta é portador de Deus, é portador da palavra. E Isaías, meus amados, ele passa agora a profetizar até o capítulo de número 39. Ele vem lançando juízo sobre as nações iníquas. Ele vem trazendo uma palavra de juízo e de conserto para Israel. Mas no capítulo número 40 em diante, o assunto do livro começa a mudar. E ele já não fala mais de juízo, ele vem falar de graça, ele vem falar de misericórdia, ele vem falar da bondade de Deus, ele vem falar de arrependimento, ele vem falar da glória de Deus, ele vem falar de novos céus e nova terra. Ele vem falar agora do sofrimento do Messias. Ele vem falar agora daquele que clama no deserto, a voz do que clama no deserto. Ele vem falar de salvação, ele vem falar de renovo, ele vem falar do céu agora. E uma das profecias mais poderosas de Isaías está registrada no capítulo de número 53. E ele vai estar falando sobre o sofrimento do Messias. Quando Isaías falou acerca do sofrimento do Messias, ele profetizou 700 ou 740 anos antes de Cristo, muito tempo antes. Mas Isaías, ele teve uma visão, ele viu o sofrimento do Messias. 700 anos antes, Deus mostra para ele que o Messias esperado, que o Messias, aquele que seria enviado por Deus para redimir Israel do seu pecado, o Senhor mostra para ele. E a Bíblia é muito precisa, essa profecia é muito precisa. O livro do profeta Isaías é muito preciso, porque ele profetiza também que uma virgem conceberia. Isso se cumpriu quando o anjo Gabriel aparece para Maria, dizendo: Maria, você vai ter um filho, o nome dele vai ser Emanuel, ele vai ser o Salvador. Ela diz: mas Senhor, eu nunca conheci homem. E o anjo disse para Maria: não se preocupe, Maria,
dia, porque o poder do Altíssimo te envolverá. O poder do Altíssimo virá sobre ti e ele te cobrirá com a sua sombra. E o que há de ser gerado em ti será gerado pelo Espírito Santo. O profeta Isaías também profetiza que o seu rei, o seu redentor, ele virá montado sobre o filho de uma jumenta, humilde. Isso se cumpre em Jesus, quando ele faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, montado sobre um jumentinho, que nunca havia sido montado por ninguém. O profeta era preciso, a palavra dele não caía por terra. Realmente as palavras de Deus estavam nos lábios de Isaías. E o Senhor mostra o sofrimento do Messias, aquele que seria enviado, porque Isaías sabia muito bem que o homem havia transgredido contra Deus. O homem pecou. O apóstolo Paulo vai dizer que olhando no céu, Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem perdeu a glória de Deus, porque Deus foi ofendido. Porque Deus, quando cria o homem, e Deus quando cria uma mulher, e Deus planta um jardim no Éden, e coloca o homem para cuidar do jardim, a Bíblia vai dizer que todos os dias, o Senhor Deus, pela virada do dia, o Senhor Deus descia no jardim e conversava com o homem, conversava tete a tete. O homem via Deus, não viu o seu rosto, mas via sua glória, viu os seus anjos que estavam em volta dele. Deus descia na terra, Deus descia no Éden e falava com o homem, falava com Adão face a face. A Bíblia vai nos dizer, meus amados, que Adão e Eva, eles não tinham vestiduras feitas pelo homem, eles andavam nus. Agora raciocina comigo, porque no meu entendimento, tanto Adão como Eva, as vestimentas deles eram a glória, era uma luz. Mas será que eu tenho base para falar com isso? Tenho. Porque naquele tempo, meu amado, em que o homem foi criado, Eva foi criada da costela do homem, era chamado o período da inocência. O homem era perfeito nos seus caminhos. O homem não conhecia o mal, o homem só conhecia o bem. E o homem tinha uma comunhão plena com Deus. Depois o homem peca contra Deus, erra contra Deus, são expulsos do jardim. O pecado entra no mundo pelo pecado a morte. Eles perderam a glória. Aquela luz que envolvia o corpo deles desapareceu. Porque, meus amados, a Bíblia vai dizer que quando Moisés sobe no monte, o pecado já havia entrado no mundo. Moisés fica lá 40 dias e 40 noites. Mas quando Moisés desce, a Bíblia vai dizer que o rosto de Moisés resplandecia por causa da glória de Deus. E ele tinha que colocar um véu sobre o seu rosto por causa da glória. Ele desceu no monte, mas ele desceu brilhando por causa da glória. E naquele tempo o pecado já havia entrado no mundo. Agora imagina só, no tempo da inocência, em que o homem não conhecia o mal, em que a semente do pecado não havia entrado, e Deus se apresentava, falava com ele face a face. A glória de Deus era a vestimenta deles. Eles andavam cobertos de luz da glória de Deus. Se Moisés, que era pecador, desceu com a glória de Deus, imagina o homem e a mulher num período de inocência. Eles vestiam a glória de Deus, mas eles pecaram. Satanás seduziu e eles perderam a vestimenta de glória. Eles perderam a glória, eles perderam a comunhão com Deus. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte contaminou toda a humanidade. O pecado contaminou toda a humanidade por causa de uma só ofensa. Mas Deus, como é rico em misericórdia, Deus como é bondoso, e Deus te ama, e Deus me ama, Ele proveu um plano de salvação. O homem perdeu a minha glória. A partir de hoje não vai ser mais vestido com a minha glória. A Bíblia fala que o homem cozeu para si
vestes com folha de figueira, mas Deus vai prover uma cobertura com pele de animal. Perderam a luz para vestir uma pele de animal. A perca foi grande, perdeu a comunhão, e tudo que Deus queria é ter comunhão com a sua criatura. Mas sabe o que Deus faz agora? Deus me amou de tal maneira, amou o Senhor de tal maneira, pastor Ilha, te amou de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que Deus proveu um meio de salvação. Deus, ele no seu projeto, ele diz, ele fala para o diabo, ele fala para a serpente, a antiga serpente, para Satanás. Ele diz, olha, Gênesis capítulo 13, versículo 15: e porém inimizade entre a tua descendência e a tua semente, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que Deus estava falando? Para você, diabo, Satanás, vai nascer um da semente da mulher. Presta bem atenção no detalhe, que ele não fala da semente do homem, ele fala da semente da mulher, ele fala do ventre da mulher. Vai nascer um da semente da mulher, vai nascer um que vai vir de dentro da mulher, não da semente do homem, mas da semente da mulher. Tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. E você sabe muito bem que para se matar uma cobra tem que esmagar a sua cabeça. Deus está falando para Satanás: você tirou a glória do homem, você tirou a minha comunhão com o homem, mas da semente da mulher vai sair um que vai acabar com o seu império, que vai destruir o império da morte, que vai destruir o pecado, que vai acabar com a falta de comunhão comigo. Ele vai vir e vai acabar com o seu império. Eu acredito, meus amados, que a partir daquele dia Satanás não dormiu mais. Deus tirou o sono dele. Ele que já era um atribulado, a partir daquele dia ele passou a não ter mais paz. Sabe por quê? Ele pode ter pecado, ele pode ter se rebelado contra Deus, mas ele conhece muito bem a Deus. Ele sabe de tudo aquilo que Deus fala, ele cumpre. Ele sabe muito bem que nenhuma palavra que sai da boca do Senhor, ela cai por terra. Ele pensou consigo, quem falou não foi o homem, quem falou foi o Criador. E quando ele fala, ele cumpre. Eu estou enrolado. Tirou a paz dele. Quando nós lemos na Bíblia o diabo fazendo de tudo para derrotar aquela nação, é uma ação dele. Quando nós vemos Faraó matando todos os meninos que estavam lá no Egito, diabo por trás de tudo isso. Quando o Salvador chega, através de Herodes, ele manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Quem era? Satanás. Porque ele sabia que um daquele povo iria esmagar a sua cabeça, mas ele não sabia quem era. E ele fazia de tudo para acabar com aquele povo. Ele fazia de tudo para acabar com aquela nação. Ele fazia de tudo para destruir aquele que seria enviado por Deus para reatar a comunhão que o homem havia perdido lá no Éden. Ele sabia muito bem disso. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, porque a palavra do nosso Deus não cai por terra. Aquele que ia nascer da semente da mulher, não da semente do homem. A Bíblia vai nos dizer, meus amados, que um anjo de Deus chamado Gabriel, Gabriel quer dizer mensageiro de Deus, aquele que assiste diante de Deus. Ele se apresenta para uma mulher chamada Maria, da tribo de Judá, virgem, que estava noiva de um homem chamado José, da tribo de Judá, e diz para ela: salve agraciada. E ela se prostra perante o anjo, e ela diz: o que queres, Senhor? Olha, vai nascer um ente dentro de você, e ele vai se chamar Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Ele vai trazer a salvação, ele vai trazer a lavagem dos pecados. E ela diz: mas Senhor, eu nunca conheci o homem. E ele diz: não se preocupe, porque o poder do Altíssimo descerá sobre ti. O que há de ser gerado em ti não será gerado da semente do homem, mas será gerado do Espírito Santo. A profecia se cumpre. Essa visão que Isaías teve era do próprio Salvador, do próprio Messias. Ele agora vem, e Isaías vê o seu sofrimento.
A Bíblia vai nos dizer, meus amados, que Jesus, ele sabia da sua missão. Ele sabia, meus amados, que ele ia ter que ir até a morte, morte de cruz. Porque ele disse para os seus discípulos: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos gentios, seja cuspido, escarnecido, seja humilhado, seja crucificado, seja morto, mas ressuscite ao terceiro dia. Ele sabia de tudo isso. Às vezes nós vemos muitas pessoas falarem que quando Jesus ele morreu, o diabo foi ao inferno fazer festa, comemorar a sua morte. Eu digo para você o contrário, que tudo que Satanás não queria era que Jesus fosse à cruz. Sabe por quê? Porque certamente ele viu quando o anjo Gabriel se apresenta para Maria e fala com ele. Ele viu quando Maria engravidou, mas não teve contato com o homem. Ele estava vendo tudo isso e ele pensou: é esse, é ele, aleluia, é ele que vai acabar com o meu império, ele vai acabar com o meu reinado, ele vai tomar o homem da minha mão, ele vai pisar na minha cabeça, é ele. Quando Jesus nasce em um curral e é colocado em uma manjedoura, ele viu quando os anjos apareceram para os pastores que estavam lá no pasto pastoreando: hoje vos nasceu o Salvador, aquele que vai redimir Israel. E ele viu o coral dos anjos cantando: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Ele viu tudo isso. Ele viu tudo. Ele viu. Por isso que quando Jesus ele é cheio do Espírito Santo e ele é batizado por João Batista, ele vai ao deserto. Por que você acha que ele se apresentou lá? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, olha, lança-te no pináculo, tenta Deus. Se tu és o Filho de Deus, me adore, renuncia a tudo, porque o mundo é meu, eu te dou tudo que você quiser. Por isso que ele se apresenta. Ele estava tentando tirar Jesus do foco, porque ele sabia que Jesus era o Salvador. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que ele era a semente da mulher, mas sabia também que ele era a semente de Deus. Sabia muito bem que ele era o Verbo encarnado. E sabia muito bem que ele iria destruir o império das trevas. Ele não queria. Ele não queria, porque sabia que Jesus ia ser a causa da sua destruição. Por isso que muitas das vezes, meus amados, o diabo ele luta contra a sua vida. Por isso que muitas das vezes o inimigo, o diabo, Satanás, os seus anjos, os demônios tentam contra a sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que você vai ser uma pedra no sapato dele. Porque ele sabe que através das tuas mãos Deus vai expulsar demônios, curar os enfermos, pregar o evangelho. Porque ele sabe que muitos vão ser missionários, missionárias, pastores, presbíteros, evangelistas, dons nas mãos de Deus. E ele sabe disso. Por isso que muitas vezes ele fala: eu não posso deixar essa mulher ir à frente, porque ela vai ser uma pedra no meu sapato. Eu não posso deixar esse homem ir à frente, porque ele vai ser uma pedra no meu sapato. Ele vai me atrapalhar os meus planos. Por isso que ele tenta contra a sua vida, porque ele sabe que você é um instrumento nas mãos de Deus. Ele sabe disso. E ele sabia que Jesus seria o Salvador. Ele sabia de tudo isso. E o profeta Isaías, ele tem uma visão. Ele viu Cristo lá na cruz. A Bíblia vai nos dizer, meus amados, que Jesus, lá no Getsemane, lugar da prensa, aonde o azeite era prensado, vai nos dizer a palavra de Deus que Jesus, ele agoniza e ele começa a suar enormes gotas de sangue. E na sua humanidade ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja como eu quero, seja como tu queres. Ele ora por 3 vezes. Ele começa a suar enormes gotas de sangue.
Daqui a pouco os guardas do templo se aproximam com porretes, armados com espada, e lançam a mão de Jesus. Judas o trai com beijo. E Jesus disse: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus o Nazareno. E ele disse: eu sou. Mas quando ele diz eu sou, a Bíblia vai dizer que todos caíram por terra, somente com a palavra dele. A Bíblia vai dizer que Pedro lança a mão da espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco. E Jesus diz: Pedro, guarda a tua espada. Não poderia eu rogar ao Pai e ele mandar 12 legião de anjos e me livrar dessa hora? Mas tem que se cumprir. Eu tenho que ir na cruz. Amanda candarabanda sura manda pai. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Levante a tua mão de adorador e exalte o nome dele. Isso quer dizer que ele tinha poder para não ir na cruz, mas ele decidiu ir. Isso quer dizer que se ele quisesse orar ao Pai: Pai, me envia 12 legião de anjos, mais de 24 mil anjos, poderosos, armados, eles viriam, mas ele decidiu ir à cruz. Sabe por quê? Porque ele disse: a minha vida ninguém a toma de mim, mas eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la de volta. Ninguém tira a minha vida, eu a dou, depois eu a tomo novamente. Ele sabia do seu propósito, ele sabia de tudo isso, mas a palavra vai dizer que ele se entregou, ele se deu. E naquela noite ele foi esmurrado, naquela noite ele foi cuspido, naquela noite ele foi esbofeteado, naquela noite colocaram uma touca sobre o seu rosto e batiam nele e dizia: profetiza quem te bateu. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, escarneceram dele, zombaram dele. A Bíblia vai dizer que no outro dia ele é levado para ser interrogado por Herodes, pelos principais do templo. Ele foi oprimido, o juízo lhe foi tirado, conforme o profeta Isaías havia profetizado no capítulo 53, que ele foi oprimido e o juízo lhe foi tirado, não lhe fizeram justiça. A Bíblia vai nos dizer, meus amados, que ele não abriu a sua boca. Ele somente disse para Herodes. Herodes pergunta para ele: tu és o rei dos judeus? E ele disse: poder nenhum te seria dado se não viesse do alto. Não fica pensando que é muita coisa, mas a Bíblia vai dizer que ele se entregou, ele se deu. A Bíblia vai nos dizer que ele foi humilhado. O povo, em vez de pedirem a soltura dele, pediram a soltura de Barrabás. Ele foi desprezado. O profeta vai dizer que ele era um de quem as pessoas escondiam o rosto, ou seja, ninguém queria olhar para ele. Ele estava desfigurado, porque o profeta vê ele desfigurado. Vai dizer assim, que ele foi crescendo como uma raiz de uma terra seca. Não havia nele nenhuma formosura. Aquele de quem esconde o rosto. Sabe o que